Esse vídeo possivelmente vai ser a melhor explicação que você já ouviu sobre a CTC do solo. Tanto o que é a CTC do solo, o que são ali as bases, a saturação por bases, como utilizar, o tamanho da CTC, CTC mais alta, CTC mais baixa, correção do solo relacionado à CTC. Sou o professor Daniel Escotar, você está agora no canal oficial da Agricoline no YouTube. Para a gente poder começar, a primeira coisa que eu quero te pedir é que você se inscreva no canal. É muito importante que você esteja inscrito no canal para que todas as vezes que eu lançar um vídeo novo, você seja avisado. E tem vídeos novos toda semana. E aproveita também e dá o seu like. O seu like ele é fundamental para que o YouTube entenda que esse conteúdo aqui é relevante e entregue ele para mais pessoas. Tá bom? Olha só, eu vou responder agora a pergunta do Washington. O Washington ele me mandou essa pergunta no Instagram. Ele falou o seguinte, olha, poderia fazer um vídeo mostrando um pouco sobre a CTC. Ele colocou aqui a CTC efetiva e CTC total e o uso dela no cálculo de calagem. Creio que muitos se perdem na hora quando vão fazer um cálculo de calagem sem saber qual CTC usar. Olha só, a pergunta dele ele é um pouco relacionada à questão de CTC efetivo e CTC total, o que não tem muito mistério isso daqui. Quando a gente vai fazer um cálculo, a gente utiliza CTC total. Certo? A gente não utiliza a CTC efetiva. Já já você vai entender a diferença entre eles. Mas para que isso aqui fique ainda mais claro, eu preciso desmembrar e explicar para você o que é a CTC. E de forma prática, tá bom? Para isso a gente vai utilizar algumas analogias. Eu vou pegar aqui alguns canecos, copos, enfim. Vai ficar fácil você entender. Eu estou aqui com um caneco aqui a caneca da Agricoline, ok? E eu vou utilizar ela para que você entenda. Veja bem. Imagina um copo, imagina uma caneca, certo? Essa caneca ela tem um tamanho específico e dentro dela nós vamos preencher ela. Vamos preencher ela, a gente poderia, lógico, preencher com líquido, mas aqui o nosso preenchimento será com os elementos que fazem parte da CTC. E quais são os elementos que fazem parte da CTC? As bases, que é cálcio, magnésio e potássio. A gente pode colocar aqui também o sódio, mas por que a gente fala que pode? Porque algumas regiões vão ter uma quantidade significativa de sódio, outros não, mas ela pode fazer parte aqui também da nossa CTC. E a gente poderia incluir aqui o sódio. E além então desses 4 elementos, que são elementos relativamente bons, com exceção do sódio em excesso, a gente pega cálcio, magnésio e potássio, são elementos bons para o nosso solo e para as nossas culturas, nós temos também 2 elementos que são considerados ruins, que é o hidrogênio e alumínio, que são eles que causam o que a gente chama de acidez. Então veja bem, dentro da CTC nós vamos ter então cálcio, magnésio, potássio, sódio, hidrogênio e alumínio. 6 elementos. 2 deles ruins, um deles, se tiver muito, pode ser ruim também, né, que é o sódio, e 3 são considerados bons. Já já você vai entender a questão do tamanho, o que forma a CTC, tá bom? Mas veja bem, quando a gente olha, então, para o copo, a gente quer preencher ele com esses 6 elementos, certo? Só que o que a gente quer, na verdade, é que esse copo seja preenchido, a maior parte dele, pelas bases, que é cálcio, magnésio e potássio. Então, como se eu dissesse o seguinte, olha, pelo menos até aqui, 60% seja cálcio, magnésio e potássio. Os outros, o restante, pode até ser hidrogênio e alumínio. Quanto maior a quantidade de cálcio, magnésio e potássio aqui, maior é o que a gente chama de saturação por bases. A saturação por bases nada mais é do que a porcentagem de bases na CTC. Então vamos supor que esse caneco aqui, esse copo, ele caiba 100 ml. 100 ml. Então é como se eu dissesse pelo menos 60 ml tem que ser as nossas bases, cálcio, magnésio e potássio. E aí os outros 40, hidrogênio, alumínio. E aí é óbvio, agora volta aqui, tira um pouco a analogia e a gente vai entender. E algumas culturas vão ter uma exigência de saturação por bases maior. Algumas culturas que têm uma necessidade de produção maior, hortaliças. A gente pega uma cultura como o café, por exemplo, essa saturação por bases, ela será dependente da produtividade esperada. Então, se eu quero uma produtividade maior, eu vou ter que ter uma saturação por base maior, ou seja, eu teria que sair de 60% para 70%, 80%, 80 ml se fosse o 100 ml, certo? Então, isso daqui é relativo.
Então uma CTC é isso, ele é um copo, ele é um caneco aqui, onde eu vou preencher com alguns elementos de carga positiva, cálcio, magnésio, potássio, sódio, hidrogênio e alumínio, certo? Beleza. E aí a porcentagem das bases aqui dentro vai ser o que a gente chama de saturação por bases. Quem são as bases? Cálcio, magnésio e potássio. Estou repetindo isso daqui para que aquela pessoa que está chegando aqui agora, que eles não têm muito entendimento, isso aqui fique claro. Aí o que a gente quer é diminuir hidrogênio e alumínio e aumentar cálcio, magnésio e potássio. Você pode estar perguntando assim, mas Daniel, o que seria de fato essa CTC? Você está utilizando a analogia aqui de um copo, de um caneco, mas o que é isso na prática? Calma que já você vai entender o que forma essa CTC. Mas antes disso, é importante que você saiba que eu estou falando o seguinte, olha, eu quero aqui que a maior porcentagem, pelo menos no mínimo 60%, pode ser mais, seja cálcio, magnésio e potássio, certo? Que são nutrientes bons pra gente, a gente quer eles. Só que mais do que isso, eu quero também que haja uma relação entre eles. Não é qualquer quantidade de cálcio, de magnésio e de potássio. Eu quero que eles estejam em equilíbrio. E aí, quando a gente pega aqui uma necessidade comum, é como se a gente dissesse, olha, pelo menos aí 5% seja potássio, 15%, 17%, 18% seja magnésio e pelo menos 50% seja cálcio. Lógico, isso daqui pode variar, eu posso querer aqui uma quantidade de cálcio maior, posso querer uma quantidade de magnésio maior. Potássio não, potássio a gente segura ali entre 5%, a gente não gosta de elevar muito o potássio porque ele pode causar antagonismo, ele pode prejudicar, inclusive, a absorção de outros nutrientes como magnésio, como cálcio. Isso aqui é assunto para outra aula, mas para que você entenda. Então, como se eu dissesse o seguinte, olha, beleza, eu quero 60%, dentro desses 100 ml que cabe nesse copo, eu quero pelo menos 60 ml de cálcio, magnésio e potássio. Mas eu quero que pelo menos 50 ml aqui seja cálcio, tá? Eu quero que pelo menos 15 ml seja magnésio, pelo menos 5 ml seja potássio. Mas a gente está chegando a 70 ml, né? Tudo bem, não tem problema. Mas para que você entenda que existe aqui uma relação que é importante desses elementos para que não haja prejuízo. Ok? Dito isso, a gente vai para um outro ponto fundamental, que é a formação da CTC. Isso daqui é fundamental para que a gente entenda como manejar da forma correta, que foi a pergunta do nosso colega. Quando a gente fala na CTC, nós estamos falando num conjunto, num aglomerado de cargas negativas, de colóides, que são formados por componentes minerais e orgânicos, por argila e por matéria orgânica. Componentes da argila, componentes da matéria orgânica, que suas cargas negativas formam a CTC. Eu falo cargas negativas porque é de fato cargas negativas, mesmo que não seja, que os colóides não sejam perceptíveis a olho nu. Eles estão ali, com as suas cargas negativas. Veja, carga negativa adsorve o quê? Elementos de carga positiva. Agora começa a fazer sentido por que as bases e também a acidez, o hidrogênio e o alumínio têm carga positiva. Por quê? Eles são adsorvidos nessas cargas negativas que estão no solo, colóides, que são formados por componentes minerais e orgânicos. E agora começa a entrar a grande questão que vai influenciar diretamente no processo de correção do solo, que é o tamanho da CTC, certo? Qual o tamanho dessa CTC? Tem uma CTC maior, tem uma CTC menor? Ou seja, se eu vou ter mais cargas negativas, teria ali talvez uma CTC maior, uma capacidade maior, uma capacidade menor. E aí vem aquela pergunta. Agora, a primeira coisa que a gente vai ter que entender, se você pegou o seu solo, né? Você está ali com uma análise de solo, agora eu vou começar a entender, para começar a saber como manejar e corrigir esse solo, depois que eu analisei teor de cálcio, de magnésio, tal. Aí vem aquela pergunta, qual que é o tamanho do seu caneco? Essa é a primeira coisa que a gente vai ter que responder a partir de agora. Você tem um caneco menor ou você tem um caneco maior? Você tem uma CTC menor ou você tem uma CTC maior? E por que isso daqui influencia, Daniel? Vamos lá, vamos entender. Se você tem um caneco menor, ou seja, se você tem uma CTC menor, obviamente vai caber menos elementos de cargas positivas. Cálcio, magnésio, potássio, sódio, hidrogênio e alumínio. Se o seu caneco é maior, veja essa comparação aqui cabe muito mais do que aqui.
esse caneco maior, ou seja, essa CTC maior, cabe muito mais elementos do que essa CTC menor. E isso daqui influencia diretamente. Ou seja, se você tem um solo com mais argila e mais matéria orgânica, automaticamente você tende a ter uma CTC maior. Porque lembra que eu expliquei lá atrás? O que forma os colóides, essas cargas negativas, são componentes minerais e orgânicos. Argila e matéria orgânica principalmente. Então, solos com menos argila e menos matéria orgânica, eu vou ter CTC menor, o seu caneco será menor. Solos com mais argila e mais matéria orgânica, eu vou ter aqui uma CTC maior. E isso influencia diretamente na prática. Por quê? Se você tem um solo com uma CTC maior, com mais argila, com mais matéria orgânica, eu vou precisar de mais calcário, mais corretivo, para poder fazer com que ele chegue ali às quantidades adequadas, a saturação por bases adequada, que eu já te expliquei anteriormente. Se você tem um solo com uma CTC menor, se o seu caneco é menor, automaticamente você vai precisar de menos para corrigir. Existe aqui o que a gente chama de poder tampão do solo, a capacidade que o solo tem de resistir à mudança de pH. Solos com uma CTC maior resistem mais, eu tenho mais dificuldade de fazer esse processo de correção. E isso é óbvio, eu tenho mais cargas negativas aqui presentes, mais elementos agora adsorvidos a essas cargas negativas. Então eu preciso de mais calcário, eu preciso de mais corretivo. Solos com uma CTC menor, ou seja, um caneco menor, você precisa de menos calcário, menos corretivo. Esse é o motivo que explica pelo qual a gente vai precisar de muito mais calcário em solos com a CTC maior e menos calcário num solo com uma CTC menor. Então veja que entender essa dinâmica e entender como funciona essas características do solo, as características da CTC, do teor de argila, do teor de matéria orgânica, é fundamental. E para a gente poder finalizar, você pode perguntar, Daniel, tem como melhorar a minha CTC? A gente acaba melhorando essa CTC com a adição de matéria orgânica. A gente não tem como mudar o teor de argila do nosso solo. Não a gente, talvez com o passar dos anos, de milhares de anos, seu solo mude um pouquinho. Mas não temos como mudar. Então o que a gente melhora aqui são os componentes orgânicos, que dá sim uma leve melhora. Ok? Então isso daqui que é a CTC. É assim que funciona a CTC do nosso solo. Se você ainda tem alguma dúvida sobre esse assunto, basta você comentar aqui embaixo que eu vou te ajudar. E vale lembrar que se você quer estudar junto com a gente, aqui na Agricoline, lógico, você pode estudar aí da sua casa, eu te convido a se tornar nosso aluno. Hoje nós temos opções tanto de pós-graduações, para você que é engenheiro agrônomo, para você que é formado em zootecnia, ou enfim, qualquer outra área dentro de agrárias, que tem graduação ou que está no último ano aí de graduação. Nós temos várias pós-graduações reconhecidas pelo MEC, com essa qualidade didática que você já conhece da gente. É pós-graduação de verdade, são aulas densas, aulas aprofundadas, que vão desde o básico ao avançado. Normalmente nossas pós-graduações são de 12 meses, 100% online e, óbvio, como já expliquei, reconhecido pelo MEC. Tá? Tem pós-graduação de fertilidade de solos, nutrição de plantas, agora de fisiologia vegetal, entre outros aí que podem estar disponíveis agora, né, no momento que você está assistindo esse vídeo, ok? Só você clicar no link que está aparecendo aqui embaixo. Ah, Daniel, não tenho graduação ou não é meu interesse fazer uma pós-graduação, sou produtor rural, sou estudante, sou técnico, mas eu não quero pós-graduação. Óbvio, então você pode estar com a gente através do plano de assinatura. A Agricoline, a nosso Academy, é a maior plataforma de cursos profissionalizantes na modalidade EAD voltado para o agronegócio da América Latina. Quando você assina a nossa plataforma, você tem acesso ilimitado a todos os cursos. São mais de 80 cursos, mais de 2.000 aulas, mais de 100 professores, cursos novos todos os meses e atualizações mensais. Ao término de cada curso, você recebe certificado de conclusão, pode tirar suas dúvidas dentro de cada curso, com o professor de cada curso. Isso é fantástico, você tem suporte com os professores lá dentro, certo? Cursos que vão desde a área de produção vegetal, produção animal, mercado e carreira. Olha, vale muito a pena você parar o que você está fazendo agora por 5 minutinhos e conhecer a nossa plataforma, tanto para pós-graduação quanto para os cursos profissionalizantes. É só você acessar www.agricoline.com.br ou clicar no link que está aparecendo aqui embaixo. Muito obrigado pela sua atenção, um forte abraço e até a próxima.